Audiobook Roubadores de Infância. Autor Adeildo Silva. Capítulo 7. O dia em que fui roubado. Na minha vida já aconteceram tantas coisas que às vezes eu acho que Deus olhou do céu para baixo e pensou: hoje vou escolher alguém para quebrar no pau. Vou pegar o Adeildo. Lembro-me quando eu tinha 8 anos de idade. Na minha época, os meninos de 8 anos não eram mole como os de agora, que só sabem jogar videogame, que lhes custa até levantar o pé do chão. Só vão casar, talvez, com uns 55 anos e se casarem. Aproveito para contar um segredo só para os homens. As mulheres não gostam de homens fininhos de mamãe, homens banana, homens muito delicados. Nada disso. Elas gostam de homens com atitude, machos, que cortam as unhas com os dentes de frente para o semáforo quando o sinal está vermelho. Elas também não gostam quando fazem a comida e o homem diz: mas a minha mãe não fazia assim. Eu tenho uma novidade para você. Você não casou com a sua mãe. Eu era criança e montava em bezerros, em cavalos, na garupa, agarrado na cintura do meu tio. Um certo dia, um dos meus tios me chamou para apanhar leitões com ele. Nós íamos para a fazenda e ele comprava os leitões para vender na cidade, para os jantares da noite de Natal. Quando meu tio me apontava qual leitão para apanhar, eu parecia um pitbull em cima do animal. Agarrava-o com força, o chiqueiro cheio de lama, e por vezes o leitão por cima e eu por baixo, em outras eu por cima e o leitão por baixo, e algumas vezes nos misturávamos os dois e não se sabia quem era o leitão. Pegávamos e os colocávamos dentro da carroça, com o cavalo a puxar, e levávamos para a casa do meu tio. Eu trabalhei 3 semanas com força. Andava sempre com uma pedra comigo porque subíamos uma grande ladeira, e quando a carroça estava cheia e pesada, voltava a descer. Então colocávamos a pedra para travar e o cavalo conseguir puxar a carroça. Eu trabalhava assim com meu tio porque ele tinha dito que me daria uma leitoa. Eu estava muito entusiasmado e trabalhava com vontade. Assim que terminamos aquelas 3 semanas de duro trabalho, meu tio me chamou para ir buscar a leitoa. E eu ia pelo caminho pensando: bem, o meu tio me dá a leitoa, provavelmente um leitão, e eu junto os dois e eles vão dar leitõezinhos. Eu vou criar uns quantos porcos e depois vou comprar uma novilha e depois um boi. Eles vão procriar e já estava ficando rico no caminho só no pensamento, já era fazendeiro. Quando eu cheguei ao chiqueiro, mais de 200 leitões. O meu tio deu uma olhada por baixo, o mais baixo possível, e escolheu uma leitoa para me dar. Magra, pequena, cheia de caroços, manca e, para finalizar, cega de um olho. Que tristeza! Como eu sempre respeitei meus tios, não questionei. Peguei a leitoa, mas dentro de mim pensando: o meu tio me enganou. Eu trabalhei e era direito meu. Fui para casa e sabe quando nós tentamos remendar uma coisa que não tem conserto? Tentamos de um jeito e de outro, mas não há solução possível. No caminho, eu encontrei meu irmão Adão e ele me disse que a leitoa iria morrer, e acabou por acontecer 3 dias depois. Assim, toda a minha riqueza foi embora e eu fiquei pobre. Acabou o meu sonho. Você já foi enganado quando era criança? Antes de dar a resposta, pare. Respire fundo e pense. Se a resposta for sim, saiba que pode resgatar o que foi roubado, mesmo que isso tenha sido há muitos anos atrás. Você pode estar no meio da miséria e não ser miserável. Pode estar no meio da pobreza, mas não ser pobre. Isso que eu lhe contei aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. Aquele roubo me prejudicou por 32 anos e nada do que eu fazia dava certo. Não foram alguns dias, nem alguns momentos, foram 32 anos da minha vida. Um certo dia, eu me deparei com uma situação que tudo o que eu fazia dava errado. Então entrei em contato com o apóstolo Léo, meu amigo, e contei isso a ele e acrescentei: eu penso que tenho uma maldição na minha vida, pois todos os negócios que eu faço dão errado. Quando eu ainda morava no Brasil, abri um quiosque que vendia hambúrgueres e cachorro-quente na rua. Fali. Depois abri uma lanchonete. Fali. Decidi abrir uma empresa de venda de picolés. Vendia gelados na rua, mas tombei o carrinho e também fali. Chegando a Portugal, montei mais uma empresa. Fali também. Abri uma associação de solidariedade social e adivinha? Fali. Tudo que eu fazia corria mal e eu não sabia de onde vinha essa legalidade para me destruir. Nada do que eu fazia prosperava.
até que chegou o momento em que eu ia lançar o meu livro, Onde Deus Está. Um livro muito forte que vai edificar muito a sua vida. E descobri que tinha uma maldição que me acompanhava desde a infância. Quando eu contei isso ao meu amigo, ele me perguntou qual tinha sido a primeira vez que eu tinha sido roubado. Então eu lhe contei a história da leitoa e como eu sentia que tinha sido roubado, enganado e traído. Ele me perguntou se eu era miserável. Respondi que não, porém vivi na miséria por 32 anos. Ele me disse que então eu teria que provar que não era miserável. E para isso teria que confessar o meu pecado de ódio e dar uma oferta de resgate da minha prosperidade. Pensei e falei para Deus que eu tinha que fazer algo, dar uma oferta e provar que eu não era miserável. Na carta de Tiago 2, 17 e 18 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esta passagem diz que temos que mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Eu estava a orar às 5 horas da madrugada, na igreja, com o rosto no chão e pedindo para Deus me mostrar a quem eu ia entregar essa oferta. Então eu ouvi dentro do meu espírito: vai a Israel. Fui até uma agência e comprei 2 passagens aéreas. Paguei a crédito e fui em busca do Deus de Israel, porque eu creio naquilo que prego e prego aquilo que creio. Eu e minha esposa sabíamos que lá encontraríamos a solução para aquele problema. Sem saber falar inglês direito, sem guia, chegamos lá e não tivemos grande dificuldade de entrar no país, porque estava registrado no meu passaporte que eu tinha estado na Índia. Ficamos 1 hora presos lá dentro. E quando eu vi que a situação não ia se resolver, eu disse ao homem: I love you, Yeshua. Eu amo Jesus. Ele ficou olhando para mim, meio espantado, e eu falei novamente: I love you, Israel. Eu amo Israel. Eu acho que ele ficou com dó de mim e me deixou passar. Eu não tinha levado dinheiro para ofertar, porém eu tinha algumas coisas de muito valor para mim. O que eu estava dando era algo de muito valor devido a quem tinha me doado. Um anel de 6 gramas de ouro, um relógio que custava um pouco mais de 1.000 euros, um par de alianças e também 2 Bíblias muito raras, sendo que uma tinha mais de 200 anos. Quando eu cheguei à cidade, peguei nas ofertas que tinha levado e entreguei na mão de um sacerdote, no Instituto do Templo. E olhando para ele disse: eu vim buscar a bênção do Deus de Israel. O intérprete traduziu e o sacerdote olhou para mim como se eu não tivesse dito nada. Eu esperava ser abençoado e, passado um pouco, repeti e pedi que o intérprete também repetisse. O sacerdote deu um leve sorriso. Já tinha melhorado. Nesse momento eu disse ao intérprete para repetir mais uma vez. E o sacerdote olhou para mim, levantou a mão e disse: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Ele me deu a bênção. Então eu vim embora abençoado. E quando cheguei em casa, estava deitado no sofá falando com Jesus. Eu não tinha ouro, nem dinheiro, mas eu tinha a bênção. Enquanto eu olhava para cima e falava com Jesus, o meu telemóvel tocou. Era o meu irmão Adão e ele disse: eu tenho uma coisa boa para te falar. Eu disse: conta, mano, vamos nos alegrar. Ele disse: comprei uma terra. Eu me alegrei, regozijei, glorifiquei. O meu irmão me disse: mano, você gosta de orar no monte? Lá tem uma pedra com mais de 1.000 metros quadrados. Essa pedra é sua. Você pode fazer o que quiser lá. Ela é sua. Eu perguntei onde era a terra e quando ele me disse onde era a terra, eu pulei, glorifiquei, chorei. Sabe por quê? A terra fica naquele mesmo lugar onde, quando eu tinha 8 anos de idade, fui enganado, onde fui roubado. Aos 8 anos de idade, o meu tio achou que era isso que eu merecia, uma leitoa doente. Mas Deus disse: calma aí, pois esta terra será desta família. Você pode estar se perguntando se todos têm que esperar 30 ou 40 anos para resgatar tudo que foi roubado. Não, você pode resgatar a hora que você quiser. Na minha vida demorou todo esse tempo porque eu não sabia
Onde eu fui amaldiçoado no passado, hoje é lugar de bênção. O mesmo vai acontecer com você. Onde você foi roubado, humilhado, enganado, o próprio Deus vai honrar, vai restaurar você. Um dia eu disse a Deus que queria abrir uma igreja no Brasil, e isso já aconteceu. Sabe onde? Na cidade onde eu fui envergonhado. Já temos essa igreja no Brasil há 3 anos, para a honra e glória do Senhor. Eu vou ser honrado no lugar em que eu fui desonrado. Meu querido, ter uma igreja em outro lugar do Brasil será bênção. Mas o que me importa é aquela cidade, no lugar da desonra, porque eu sou filho do rei, e por isso eu vou tomar de volta o que o diabo me roubou. Se você foi envergonhado em sua casa, seja um José na vida. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, jogado na cisterna, vendido para o Egito como escravo. Roubaram tudo dele. Mas a Bíblia vai dizer que José rapou o cabelo para ficar parecido com os egípcios e provavelmente até usou alguns acessórios que o povo egípcio usava. E lá na frente chegam os irmãos. Como eu disse em outra mensagem, você pode rodar o mundo que vai acabar encontrando quem lhe ofendeu. E aconteceu que José reconheceu os irmãos, porém os irmãos não reconheceram. Eu acho esta história fascinante, porque a Bíblia nos conta que José falava com os irmãos por meio de um intérprete, como se ele não soubesse o que os irmãos estavam a dizer. O mais interessante é que eles estavam a contar a história de José, contando que o irmão tinha morrido, e na verdade José estava vivo, e ele iria alimentá-los e a todos da sua família. Quando nos encontramos com Deus, Ele muda o nosso nome, de derrotado para vitorioso. O meu nome é Adeildo José. E sabe o que significa José? Significa o Senhor acrescenta. E cada dia o Senhor tem acrescentado mais e mais em minha vida. Não importa o que aconteceu no seu passado, você ter sido humilhado pelo pai ou pelo tio, o que importa é que você tenha um encontro com Deus, porque quando isso acontecer, a sua vida nunca mais será a mesma. Tudo o que se dá em compensação é o seu resgate. E assim o homem pode resgatar tudo que é seu por direito. Êxodo 21:30. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um lhes dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Êxodo capítulo 30, verso 12. Faça uma oferta, seja em dinheiro ou de bens. Essa oferta morrerá em seu lugar, ou no lugar daquilo que está morrendo. Talvez seus filhos se perderam, dê uma oferta de resgate. Seu casamento já se foi, sua saúde já não está boa, sua empresa faliu, dê uma oferta de resgate. Não precisa ser em Israel. Procurem um sacerdote de Deus e com certeza a bênção do Senhor repousará sobre a sua vida. Existem vários tipos de oferta e um muito importante é a oferta de resgate. Desta maneira se diz a respeito de Jesus Cristo, que ele deu a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Jesus foi dado em resgate de muitos. Ele morreu para que você vivesse. A vida eterna já está garantida se você aceitar que ele morreu em seu lugar e que pode salvar.